mais um vídeo do Noobs e dessa vez nós vamos falar de um dos melhores animes dos últimos tempos que vendeu milhões de mangás e está explodindo, que é Ataque de Titãs, ou Shingeki no Kyojin, ou Attack on Titans, como você achar melhor. Bom, esse anime chegou e nos apresentou um universo novo, um universo misterioso, o que levou muitos fãs a pensar: nossa, o que será que existe nesse universo atrás dessas muralhas? Quem será que são esses titãs? Se você ainda não assistiu essa excelente série anime, não perca seu tempo, assista, porque nós vamos aqui falar agora desse universo de Ataque de Titãs. Pois bem, no capítulo 86 do mangá, finalmente muitas dessas dúvidas foram reveladas. E é isso que a gente vai explicar aqui agora, para quem leu o mangá e não entendeu direito, ou para quem realmente tem dúvida e não se importa em tomar esse pequeno spoiler. Nós não vamos falar da trama em si, porque a trama tá maravilhosa, a trama tá muito bem escrita, tá muito envolvente, vários pontos de virada, e nós não queremos dar spoilers sobre essa trama. Nós vamos falar apenas sobre o universo de Ataque de Titãs e sobre a origem dos titãs. Se você não se importa em tomar esse spoiler, nos acompanhe e vamos primeiro relembrar um pouquinho sobre o que a série anime, a primeira temporada, nos falou sobre o universo de Ataque de Titãs. Nos primeiros episódios do anime, nos é explicado que a humanidade vivia normalmente há muitos anos atrás, porém, uma raça de seres monstruosos surgiu e houve uma guerra. Acontece que esses monstros, chamados de titãs, eram muito mais fortes e a humanidade quase foi dizimada. Então, os sobreviventes se uniram e construíram 3 grandes muralhas para se proteger dos titãs e ali dentro viver. 100 anos de paz se passam quando iniciamos os conflitos da série anime. E é isso que os primeiros episódios de Ataque de Titãs nos explicaram sobre esse misterioso universo e sobre os titãs. Então muitos fãs levaram diversas teorias para a internet, muita gente começou a se questionar de fato o que existe após aquelas muralhas, o que existe depois daquela região onde existem os titãs e quem são esses titãs. Bom, é isso que o mangá nos explicou e a gente vai explicar um pouco agora. No mangá, nos é explicado que há muito tempo atrás, 2 grandes nações existiam, os Eldia e os Marley. Os Marley eram uma nação dominante. Eis que uma ancestral dos Eldia acabou realizando um contrato com um demônio e dessa forma adquiriu o poder do Titã original. Essa titã superpoderosa ajudou a construir a nação de Eldia, mas um dia sua vida chegou ao fim e o seu poder de titã foi dividido em 9 partes, os 9 grandes titãs. Eles então começaram um processo de expansão da nação eldiana e para isso destruíram a nação dos Marley e passaram a dominar o continente. Por 1700 anos, os Eldia subjugaram outros povos e exterminaram diversas linhagens, além de obrigar os povos dominados a terem filhos com eles, a fim de garantir as próximas gerações com o sangue de Eldia. Os Marley, então dominados, começaram a tramar contra a dominação de Eldia. Então, iniciaram uma guerra civil, que aos poucos foi enfraquecendo o governo de Eldia. Depois de muitos anos de guerra, os Marley finalmente conseguiram vencer e retomar o controle da nação e do continente. Além disso, eles foram capazes de aprisionar 7 dos 9 poderes dos titãs, que estavam sob o comando do povo Eldia. O rei dos Eldia então se retirou do continente com boa parte de seu povo sobrevivente e foi viver em uma imensa ilha chamada Paradis. Lá, ele construiu 3 enormes muralhas para manter seu povo protegido dos Marley e viver em isolamento do resto do mundo. Essas muralhas foram erguidas graças ao poder dos 2 titãs que Eldia ainda possuía, incluindo o poder do titã original. Ou seja, esse povo que vive dentro das muralhas são descendentes dos titãs. Bom, depois que o rei Eldia partiu para a ilha de Paradis com grande parte do seu povo, outra parte acabou ficando no continente e se tornou um povo submisso aos Marley. Vistos como uma raça de sangue ruim, os Eldias do continente vivem em zonas de confinamento e levam uma vida medíocre sem muitas perspectivas sobre as regras dos Marley.
E todos aqueles Eldianos que quebram as regras e desrespeitam os Marley são enviados à ilha em que estão as muralhas, e lá recebem uma injeção que lhes transforma em um titã irracional, cujo único objetivo é devorar humanos. A maldição dos Eldianos transgressores é fazer o seu poder de titã florescer, se tornar um ser irracional e passar o resto de seus dias tentando devorar a sua própria espécie. E é por isso que o povo da série anime vive confinado dentro dessas muralhas. E foi assim que elas surgiram. Os titãs que os perseguem são seu próprio povo. Acontece que algumas gerações se passaram e os governantes de Eldia, atrás das muralhas, resolveram manter essa história em segredo. E por isso Eren, seus amigos e seu povo, de maneira geral, não têm a menor ideia de quem são, nem do que está acontecendo. Titã Rapcore! Valeu galera, se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, nos vemos no próximo e tchau!